Bem, pessoal, estou aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês. Eu vou ler aqui em Coríntios capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Vocês viram aqui, pessoal? A pessoa que não quer nada com o Criador, quando a gente fala que tem que largar o pecado, eles acham isso loucura. Para aqueles que querem viver somente nas coisas carnais, agradando a carne. E nós sabemos que nós só vamos ser salvos se nós largar o pecado. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo passageiro e que a cada dia se aproxima a volta do Salvador. Eu vou continuar lendo aqui. Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que o Criador, Deus, tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria do Criador o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Bem, pessoal, não é fato que o Criador tornou louca a sabedoria deste mundo. Não é verdade? Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Porque o homem ele tem que amar ao Criador. O homem tem que viver uma vida em santidade. Porque o pecado que entrou neste mundo, devido às pessoas estar vivendo uma vida no pecado, então o Criador está permitindo que venham essas doenças aí no mundo, como essa Covid-19, coronavírus, que o Criador permitiu essa doença, que o diabo colocasse essa doença aí no mundo. Devido que o homem não quer nada com o Criador, o homem quer viver uma vida agradando a carne, nas coisas carnais. O homem quer viver na desobediência. É por isso que o Criador permitiu que entrasse essa doença no mundo, onde as pessoas estão aí passando por esse momento difícil aqui na Terra. Não é verdade? Então, vocês veem bem que quando a gente prega para o homem largar o pecado, muitas pessoas acham que isso é loucura, porque o homem quer viver pecando. Mas o homem está colhendo aquilo que ele está plantando pela desobediência do homem. Pela desobediência do homem está aí, o Criador permitiu que entrasse essas doenças no mundo. Porque, pessoal, nós temos que
ser fiel ao Criador. Nós temos que ser fiel a Deus, santificar a nossa vida. Mas é bem poucos que querem viver uma vida santificada. As pessoas estão aí amando as coisas passageiras, preferindo viver uma vida dentro do pecado. E dessa maneira estão aí sofrendo, porque muitas pessoas não querem largar o pecado. Não é verdade? O homem é casado e muitas vezes ele tem amante. Isso tudo é pecado. O homem casado, ele tem que cuidar da sua família, viver para o Criador e sua família. Essa que é a verdade. Porque aqueles servos do passado, eles foram homens que procurou viver uma vida santificada. Sei que muitos ali desobedeceram, como Sansão que confiou numa mulher, na Dalila, e ela descobriu o seu segredo, porque a força dele estava no cabelo. Se viesse a ser cortado o cabelo dele, ele perderia a força e seria como qualquer outro homem sem força. Então Sansão, ele confiou na mulher, numa mulher chamada Dalila, e a destruição daquele homem foi grande. Furaram os 2 olhos dele, depois que ele perdeu a sua força, depois que Dalila cortou os cabelos dele. Então tudo porque Sansão, ele confiou em Dalila, porque Dalila importunava ele toda hora, para saber o segredo dele. O segredo dele era dele e do Criador. Mas Dalila importunava ele a todo instante para descobrir em que consistia a força dele. Até que ele se entregou e falou o segredo dele para Dalila. E Dalila, com uma tesoura, cortou os cabelos de Sansão. Então os inimigos de Sansão veio sobre ele e pegaram ele, judiaram muito dele, furaram os 2 olhos dele, porque ele já não tinha mais aquela força, porque Dalila cortou o cabelo dele, botou ele para rodar lá, tipo um moinho muito pesado. Para quem conhece a história já sabe, eu estou falando o que é o homem confiar no ser humano. Ou seja, o que é o homem confiar na mulher. Não é verdade? Muitas mulheres, tem mulheres que é bênção na vida do homem, mas tem mulheres que ela se torna maldição na vida do homem. Como aquela mulher foi uma maldição na vida de Sansão. E o sofrimento daquele homem foi grande, porque judiaram muito dele. Essa é a história de Sansão. Eu acredito que hoje, nos dias de hoje, tem muitas Dalila nos dias de hoje.
Não é verdade? Então nós temos que ter muito cuidado com certas mulheres. Que nem todas as mulheres querem viver na verdade. Nem toda mulher quer servir ao Criador. Muitas vezes a pessoa se encanta com uma mulher porque ela é formosa, bonita, mas não basta a mulher ser bonita por fora, na aparência. A mulher tem que querer servir ao Criador. A mulher tem que querer servir a Deus. A mulher tem que querer andar em santidade. Porque muitas vezes o homem vê uma mulher bonita e diz: que mulher bonita. Mas não basta a mulher ser bonita por fora. A mulher tem que ser uma mulher que quer compromisso com Deus, que quer compromisso com o Criador, que quer uma vida santificada. Então o homem tem que casar com uma mulher que ela quer compromisso com Deus, que ela quer uma vida santificada. Porque se você casar, se você quer compromisso com Deus, o homem, o varão, quer compromisso com Deus, o varão quer viver uma vida santificada, o homem, e você casa com uma mulher que não quer nada com o Criador, aí complica para você. Então o homem tem que casar com a mulher que pensa do mesmo jeito, que quer viver uma vida para servir ao Criador. Os dois têm que ter o mesmo pensamento, de santificar a vida e de buscar a Deus. Não é verdade, pessoal? Então não é qualquer mulher que a gente vai namorando. A gente tem que orar, jejuar para ser uma mulher certa, uma mulher enviada de Deus, do Criador, para ser a esposa da gente. E eu vou continuar lendo aqui. Deixa eu me ver aqui. Pois é, pessoal. Deixa eu me ver aqui. Mais embaixo aqui. Deixa eu continuar lendo. No versículo começa no capítulo 1 de Coríntios. Eu vou ler agora no versículo 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Salvador crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, o Salvador é o poder de Deus. Pessoal, Salvador, para nós que somos chamados, para servir ao Criador. Nós que somos chamados, nós temos que viver uma vida santificada diante do Criador, porque é a nossa santificação que leva a nós à salvação. A igreja é o nosso corpo. Não adianta a pessoa ficar todo dia dentro da igreja e não ter uma vida santificada. Nós temos que santificar a nossa vida.
porque nosso corpo, que é a igreja, e a sabedoria de Deus, do Criador, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Está dizendo aqui, pessoal, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Vocês viram aqui como é forte isso? Então nós temos que se agarrar a Deus, ao Criador dos céus e da terra. Nós temos que se lançar totalmente nas mãos de Deus, na mão do Criador, que é Deus. Se lançar em oração, jejum. Nós temos que entrar no nosso quarto, ajoelhar e orar ao nosso Deus, buscar a face do nosso Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. Nós vivemos num mundo que nós temos que confiar no Criador, somente no Deus, que é o nosso Criador. Vivemos num mundo que nós temos de ter muita fé, porque sabemos que o Criador é um Deus reto, é um Deus perfeito. Nós temos que se agarrar em Deus, se agarrar no Criador e viver uma vida de fidelidade, de santificação. Nós temos que largar o pecado, viver uma vida santificada, porque dessa maneira nós vamos alcançar a nossa salvação. Porque a coisa mais preciosa para nós é a nossa salvação. Nós temos que fazer de tudo para ganhar a nossa salvação. Nós temos que se esforçar para andar no caminho estreito, no caminho reto, porque somente andando nesse caminho estreito é que nós vamos ter a salvação. Somente largando o pecado é que nós vamos ter a salvação. Nós temos que servir a Deus sem hipocrisia, porque aquele que serve ao Criador com hipocrisia, porque do Criador, de Deus, nós não escondemos nada, porque nós podemos esconder alguma coisa do homem, mas de Deus nós não temos como esconder nada do Criador. E nós vamos prestar conta a Deus, nós vamos prestar conta ao Criador. Então o homem que vive pecando, muitas vezes não, ele engana o homem, mas Deus ele não engana. Então é muito sério. O nosso compromisso é com Deus, é com o Criador. Sirva a Deus sem hipocrisia. Sirva a Deus de verdade. Porque Deus, ele vê tudo. Não tem como enganar Deus. E é Ele que, mais uma vez eu digo, é Ele que tem a salvação para nos dar. Não é verdade, pessoal? Eu vou ler um trecho aqui. Eu vou ler em Romanos agora. Romanos começa aqui. Romanos 14. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não é aqui que eu ia ler, não. Deixa eu me ver aqui. Ah, sim, aqui em cima.
Aqui diz assim, pessoal, em Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos 13, capítulo 13, versículo 11. É isso mesmo, né? Deixa eu me ver aqui. Capítulo 13, versículo 11. E nos diz assim, pessoal: o dia está próximo, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono. O que é despertar do sono? Deus está falando daquela pessoa que ele está dormindo, praticando o pecado. Então Deus vê essa pessoa como ele está dormindo. Por isso que Deus falou aqui que já é hora de despertarem do sono. Então Deus está falando, você que está vivendo uma vida dentro do pecado, desperta, larga o pecado, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Porque Deus falou aqui para nós que a nossa salvação está agora mais perto. Então é hora, pessoal, aquele que está vivendo uma vida no pecado, é hora de acordar, é hora de largar o pecado para ser salvo. Porque o tempo é agora. Larga o pecado, conserta sua vida com Deus, para que você ganhe a salvação. Porque só vai ter a salvação aquele que largar o pecado, aquele que santificar a vida. E a coisa mais importante para o ser humano é a salvação da sua alma. Vocês estão me entendendo? Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixamos, pois, as obras das trevas. Pois é, pessoal, deixamos as obras das trevas, deixamos as coisas erradas, deixamos o pecado e revistamos-nos das armas da luz, se entregamos para Deus, se entregamos para o Criador e revistamos-nos das armas da luz, para viver na luz, servindo a Deus, servindo ao Criador. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Criador. E não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Vocês viram aqui, pessoal? Porque as pessoas estão aí no pecado, agradando essa carne. E aquele que permanecer agradando a carne, se ele morrer agradando a carne, ele vai para o inferno. Porque o Criador, Deus, Ele ama o pecador, que somos nós, mas Ele odeia o pecado. Então nós temos que procurar largar o pecado e viver uma vida santificada. Aquele que prega que Deus vai ter compaixão daquele que vive pecando, isso é mentira. Aquele que morreu no pecado, ele vai para o inferno. A pessoa, para ter a salvação, ele tem que largar o pecado. Essa que é a verdade. Porque quem está no pecado, praticando o pecado,
Ele está agradando a Satanás, essa é que é a verdade. E se ele morrer praticando o pecado, ele vai para o inferno. E lá no inferno é sofrimento, é agonia. Vocês estão me compreendendo, pessoal? É dessa maneira. Então você que está no pecado, vivendo uma vida no pecado, desperta, larga o pecado, entrega a sua vida para Deus, faz um compromisso com Deus, com o Criador, de servir a Ele, de santificar a sua vida. E você vai ser abençoado, você que está nos vícios da bebida, você que está aí usando drogas, você que está nos maus caminhos, servindo a Satanás, sai do pecado e entrega a sua vida para Deus. Vem para a luz, viver uma vida para agradar a Deus, porque Deus tem para você a vida eterna, a salvação. Aleluia! Louvado seja o Criador. Para isso o Salvador morreu naquela cruz por nós. Não foi para o homem viver nos vícios, nem viver nas drogas. Ele morreu para o homem ser salvo, largar as coisas erradas. Louvado seja Deus, aquele que fez os céus e a terra, o Criador. E aqui está dizendo aqui no outro trecho, em Romanos capítulo 14, mais embaixo no versículo 9, mais embaixo, começa no 10, mas eu vou ler. Aqui diz assim no 10, você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, do Criador. Está dizendo aqui que nós não devemos julgar ninguém, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, do Criador, como está escrito. Então nós não devemos julgar ninguém. Nós devemos ajudar as pessoas, pregar a palavra, falar que aquele que pratica o pecado, ele tem que largar o pecado. Então nós temos que ajudar os irmãos, tirar o irmão que está praticando o pecado, falar para ele que ele tem que largar o pecado para ser salvo. E aqui continuar lendo aqui, por minha vida, diz Deus, o Criador, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus, ao Criador. Porque todo joelho vai se dobrar diante de Deus, diante do Criador. Todo homem vai ter que reconhecer que só Deus é o maior, que só o Criador é o maior. É assim que vai ser. Ninguém consegue fugir de Deus. Ou mais cedo ou mais tarde o homem vai cair nas mãos de Deus e ele vai ser julgado. E assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, diante do Criador. Todos nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui nessa terra, de bom e de ruim. E o tempo do homem consertar a vida é agora. De se entregar para Deus é agora. O tempo do homem largar o pecado é agora. Porque todo homem vai dar conta ao Criador, a Deus. Todo homem vai ter que chegar diante do Criador, diante de Deus. E de acordo com o que o homem fez aqui em vida, se ele morreu no pecado, ele vai ser julgado por Deus.
E a Bíblia é bem clara, que aquele que não largar o pecado, ele vai para o inferno. Vocês podem até não gostar da minha pregação, mas a verdade é essa, é o que está na Bíblia. O homem só vai ser salvo se ele largar o pecado. Mas se ele viver na prostituição, viver aí na bebedeira de bebida de álcool, se ele permanecer na vida errada e se ele vier a morrer na vida errada, a palavra de Deus é bem clara, que é fogo do inferno. O homem tem que se arrepender agora em vida, consertar a sua vida agora, largar o pecado. Que nem diz aqui, por minha vida, diz Deus, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então é dessa maneira, amados irmãos. Muitos podem não gostar da minha pregação, mas a verdade é essa, eu prego o que está aqui na Bíblia. A verdade é essa, eu tenho que pregar o que Deus deixou aqui. Se Deus falou que o homem tem que largar o pecado, é assim que tem que ser. O homem tem que largar o pecado, porque foi Deus que falou, foi o Criador que falou, que o homem que vive uma vida no pecado, ele está corrompido, ele está morto espiritual. E se ele vier a morrer praticando o pecado, é fogo do inferno. Aleluia! É dessa maneira, amados irmãos. Então o homem tem que santificar a vida, largar o pecado. Porque nós estamos vivendo os dias maus. Já está aí o diabo colocando essas doenças na terra. Covid-19, coronavírus. O diabo está aí colocando essa enfermidade. O povo já está aí perturbado com essas enfermidades. É todo mundo andando com esse pano na cara. Então isso é coisa do diabo, amados irmãos. O homem está vivendo aí dessa maneira, porque o povo está corrompido no pecado. Ninguém quer nada com Deus. O povo só quer viver pecando. Não é verdade? O povo não quer largar o pecado. É mulher com mulher. É homem com homem. No pecado, nas coisas erradas. O homem está afundado no pecado e o homem não quer largar o pecado. Nós temos que orar muito para que as pessoas venham entender que eles têm de largar o pecado.